a si mesmo, dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Pai, em nome de Jesus, bom é louvar e adorar o teu nome e agradecer, Senhor, pela sua majestade santa. Obrigado pela vida do teu servo Ailton e Juliano, Pai querido, e toda esta casa. Ó Deus, que ao receber a tua grande bênção, Senhor, ó Deus querido, resolver expressar esta gratidão com este culto em ações de graças. Muito obrigado, Senhor, porque fizeram aquilo que é devido ao seu nome, pois o teu nome é glorificado neste momento, ó Pai, e a fé, com certeza, ó Pai querido, de muitos, ó Deus querido, é aumentada, Senhor, pelo testemunho de quão grande vitória tu deu ao teu Filho. Assim nós te louvamos, te agradecemos, porque a vitória do teu Filho é a vitória da tua igreja. Pois bem, Senhor, te pedimos então que tu, Senhor, fale aos nossos ouvidos nesta hora com a tua bondosa palavra. Dá-nos a revelação que for necessária para este momento, pois, ó Deus, somente o teu Espírito sonda e conhece cada coração nesta noite. Assim te peço agradecido com a tua igreja, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, se assentem. Glória a Jesus. Talvez alguns já tenham ouvido falar, um homem, cidadão romano chamado Cícero. Ele disse uma certa ocasião, mesmo sem conhecer nada sobre Deus, pois era pagão, mas ele disse que a gratidão é a mãe de todas as outras virtudes. Ele quis entender e quis nos fazer entender, irmãos, que a pior coisa que existe é uma pessoa ingrata. E a gente sabe disso. A ingratidão, ela sempre traz, a quem quer que seja, ela traz uma indignação, ela é acompanhada de uma indignação. Você faz. Você faz sem querer méritos, mas quando uma pessoa mostra ingratidão, isso te dá uma indignação, uma revolta no coração muito grande. Você pode estender a mão para a pessoa 100 vezes e abençoá-la. E talvez você nunca queira que ela fale para alguém o que você fez. Talvez você nunca queira que ela te agradeça publicamente. Mas quando ela mostra um ato de ingratidão, nós somos tentados a lançar em rosto tudo o que fizemos, pois ficamos indignados. Por que às vezes não paramos para pensar que o Deus que é soberano e também tem sentimentos, pois assim como Ele ama, Ele também pode expressar uma indignação por um ato de ingratidão. Aliás, a Bíblia é repleta de atos de ingratidão e que Deus expressou a sua indignação pelo ato de ingratidão. Desde o jardim do Éden, quando ele deu tudo que eles necessitavam para viver, e quando ele disse assim: olha, tudo que vocês têm aqui é de vocês, façam bom proveito, mas aquela árvore é minha, não mexe nela não. E quando eles, no ato de ingratidão, preferiram ouvir a voz de Satanás, e não dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, eles fizeram exatamente o que era contrário a Deus. Como quem diz, não valeu de nada tudo que ele fez. E Deus ficou tão indignado com eles, que ali pronunciou a primeira maldição sobre a vida das pessoas e da natureza. Irmãos, o salmista, a gente às vezes atribui a Davi, porque ele teve o maior número de salmos composto e inseridos no cânon sagrado das Escrituras.
Mas Salmo 116 é um salmo anônimo. Não tem um autor. Gente que atribui porque já conhece Davi pelas suas expressões. Mas não importando quem tenha sido o salmista, porque talvez seja até melhor que seja anônimo, porque aí qualquer um de nós pode ser encaixado naquele momento. Mas o que se sabe pela expressão, que ele está expressando amor e gratidão a Deus por livramento de morte. Não foi o caso do Ailton. Mas para pensar que todo problema é problema. Não importa qual seja o tamanho do problema. Se em 10 questões de uma prova de matemática, talvez uma delas seja o teu problema. Talvez seja número 1. Aí para o outro talvez seja número 2. Para mim, quem sabe, seja número 10. Mas é problema ou não é problema? Aí você fala assim, mas aquela número 1 estava muito fácil. Mas ele fala assim, mas a 10 estava muito fácil. Mas a número 1 que ele achou dificuldade. Então não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade que você esteja enfrentando. Porque uma das coisas mais interessantes que as Escrituras nos diz é que Deus não nos dá prova além do que podemos suportar. Então ele sabe a minha estrutura e sabe até onde eu posso suportar. Ele sabe a sua estrutura e sabe até onde você pode suportar. O que importa para Deus não é o tamanho do problema que você terá. Talvez a prova de alguns seja como a de Abraão. Ele poderia suportar, deixar toda a sua vida. Abraão era um homem formado, um homem casado, um homem que já tinha responsabilidade com o filho, que não era seu, que era filho do seu irmão, seu sobrinho. Abraão tinha uma estrutura na sua terra. Abraão não era um João ninguém, um pé rapado. Abraão vivia muito bem na sua terra, em Ur dos Caldeus. Mas aprouve Deus escolhê-lo dentre tantos e disse assim, Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, pasmem, a Bíblia diz que Abraão, pela fé, saiu, sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Agora, quantas provas ele passou no trajeto, que você lê nas Escrituras Sagradas, mas em todo lugar que Abraão chegava, ele fazia um altar. Altar é um lugar de sacrifício, mas também é um lugar de gratidão, ou não? É um lugar que você leva o teu sacrifício, que você leva a sua angústia, você leva a sua oração, você leva o seu pesar, as suas lágrimas, mas também é um lugar que você leva a sua gratidão, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Depois dali para lá, será outra história. Mas mesmo assim, um dia Deus o pôs à prova, capítulo 22 de Gênesis. Abraão, e esse homem agora, irmãos, ele já está com uma idade avançada, muito avançada. E Deus fala assim, Abraão, pega teu único filho, Isaque, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto. Talvez algumas pessoas não saibam o que é um holocausto. Holocausto é um dos sacrifícios mais completos que tem no Antigo Testamento. Porque no holocausto acontecia assim, alguns outros sacrifícios, oferta pacífica, aí então você compartilhava dessa oferta e via benefícios dessa oferta até para outras pessoas. Por exemplo, eu levo então um boi para ofertar. Lá o sacerdote, qual é o motivo da tua oferta? Meu motivo é só gratidão mesmo. Aí então lá ele faria o sacrifício do animal, as partes de gordura seriam queimadas, mas as partes da carne, eles ficariam para o sustento.
e se alimentarem. Então eu ficaria satisfeito de estar abençoando alguém. Agora, o holocausto, irmãos, é uma oferta, o nome já diz, porque é derivado de dois nomes, holo e causto, é todo queimado. O animal era imolado, e ali mesmo tacado fogo, naquele altar, todo, não aproveitava-se nada, tudo é do Senhor. O que Deus está querendo nos mostrar com isso? Deus está querendo mostrar o que o salmista possivelmente tem entendido sobre isso. O nosso coração deve ser extremamente grato ao Senhor. Irmãos, tudo que temos ou somos é por conta da bondade de Deus. Então, tudo devemos a Ele. Por isso que o salmista, ele observa, e a primeira coisa que ele faz, que eu acho que um coração agradecido tem que fazer, ele faz uma declaração. Quando você recebe algum benefício de alguém, algo que você está precisando, algo que você está ansiando há tanto tempo e alguém vem lhe dar, às vezes a esposa, o filho, ou os pais, qual é a nossa ação? Comumente, né? Pode ser que cada pessoa tenha uma reação a determinada circunstância. Mas, no modo geral, a pessoa abraça a outra, já viu? Primeiro aquele espanto. Meu Deus! Aí dá aquele abraço. Se for a esposa, até chama o marido de lindo e tudo, aquelas coisas, né? Que não está acostumado a fazer. Meu Deus, tu é o homem mais bonito da terra, até o Joel. Foi por acaso que eu olhei para você, Joel, tá? Foi por acaso, todo respeito. Irmãos, mas é uma ação, uma expressão da gratidão. E esse salmista, a gente ainda não sabe, mas o primeiro verso do Salmo 116, ele começa dizendo assim, ama o Senhor. Amo ao Senhor. Ninguém ama a quem lhe faz mal. Você pode até conviver com uma pessoa que lhe faz mal. Por medo, às vezes não tem para onde ir. Mas ninguém ama, de fato e de verdade, alguém que lhe faz mal. Então, a primeira expressão de um ato de gratidão é essa declaração de amor ao Senhor. E sabe, irmãos, à medida que nós começamos a receber e entender Deus, nós passamos a amar o Senhor. Sabe que a igreja, chamada a primeira igreja que recebe a carta, a igreja de Éfeso, no capítulo 2 do livro de Apocalipse, versículo 5, o Senhor diz a ela assim, olha, é uma indignação, vê se não é uma fala de indignação. Isso se faz 30 anos após o Senhor declará-la como igreja. Igreja é um vocábulo grego que significa tirados para fora, ou seja, alguém que foi escolhido, um grupo selecionado e colocado aqui, olha, em destaque. E se você parar para analisar no cunho teológico, bíblico, a igreja foi posta em destaque. O apóstolo Paulo, nos capítulos 10 e 11 da carta aos Romanos, ele nos explica que Deus permitiu um endurecimento em parte a Israel, que estava no palco da vida, da história, e esse endurecimento fez com que eles saíssem de cena, e logo que abriram-se as cortinas do Novo Testamento, todo mundo viu a igreja. A igreja, pela declaração do Senhor, disse assim, olha, eu te estabeleço e as portas do inferno não prevalecerão contra ti. A igreja passou a amar ao Senhor. Pensa no amor, numa gratidão que tudo, eles enfrentaram morte, eles enfrentaram covas, eles enfrentaram soldados armados, eles enfrentaram tudo e qualquer circunstância
para dizer assim, não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ou seja, eles amam a Deus. 30 anos depois, somente 30 anos depois. 30 anos, irmãos, é ligeiro ao tempo que eu estou aqui na direção desta igreja. 30 anos é ligeiro. 30 anos depois, Jesus fala assim, olha, eu tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. Por que o Senhor estava indignado contra eles, com eles? Porque uma das características da ingratidão é não declarar mais amor a Deus. Tem pessoas que não têm mais amor a Deus, eles não amam mais a Deus. A obra, o reino de Deus, a vida de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus não te chama mais atenção. Não é mais interessante do que este mundo. Talvez você nunca tenha pronunciado uma palavra se não amo mais a Deus. Amo o mundo. Não amo mais a Deus. Mas a nossa expressão é de ingratidão. E o Senhor se indigna com isso. Pois aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Por isso, diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. A concupiscência da carne, a soberba da vida, não faça isso. Porque quando nós fazemos isso, às vezes eu não pronuncio, mas as minhas ações no dia a dia, aí o Senhor olha para nós e provavelmente vê tanta indignação em nós, por quê? Porque nós somos ingratos ao que Ele fez por nós. Irmãos, talvez aquelas pessoas que estivessem no tempo de Noé, talvez nunca tivessem levantado a voz ou tivessem dito assim, Deus, nós não te amamos, nós vivemos a nossa vida. Talvez nunca tivessem dito. Mas a indignação de Deus foi tão grande que Ele convocou uma reunião e disse assim, olha que Deus não é de fazer reunião. Acho que é por isso que eu não gosto de reunião, né? Deus não é de fazer reunião. Ele disse assim, ele chamou e disse assim, escuta, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Seus dias serão 120 anos. Ou seja, eu vou dar uma oportunidade, mas vou destruir toda a terra. Acabara de falar isso numa reunião e olha novamente para baixo e vê um velhinho de 500 anos de idade. Velhinho durinho, igual a gente fala, né? Inteiraço. Aí Deus abriu um sorriso, pois aquele velho chamado Noé achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça aos olhos do Senhor e fez Deus? Porque eu estou dizendo que Deus abriu um sorriso, porque a expressão achou graça quer dizer sorriu para ele. Porque quando Deus sorriu para Noé, e provavelmente todos os outros seres que estavam acompanhados lá no trono divino, e percebeu aquele sorriso de Deus para Noé, porque Noé tinha um coração agradecido. Noé nunca abandonou o Senhor, ele amava a Deus sobre todas as coisas. É a primeira expressão. Amar a Deus. Você já viu alguém que fala assim? Que bate na esposa e fala, não, eu amo. Como pode uma pessoa amar e ao mesmo tempo espancar? Como pode? É incoerente, porque o amor afaga. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 13, irmãos, o amor não arde em ciúmes, o amor não maltrata, o amor não se ufana, não se ensoberbece. O amor é a coisa mais perfeita que existe. Só faz o bem. E ele disse assim, ama o Senhor. Claro que, como eu havia falado, às vezes as pessoas cometem coisas que faz com que haja uma indignação em quem ama. E esse amor vai sendo minado, vai sendo esfriado, que aconteceu com aquele povo, que eles estavam esfriando, e também o Senhor estava se esfriando.
chega a um ponto, porque a história é a mesma. Apocalipse é uma só história dos capítulos 2 e 3. 7 cartas diferentes, mas uma só igreja. É uma só igreja, é a história da igreja. E chega um ponto da igreja que o Senhor não está mais lá dentro. Ele está onde? 3:20 de Apocalipse. Eis que estou à porta, está do lado de fora. A ingratidão chegou a tal ponto, a tal nível, que o Senhor foi se sentindo acuado. Irmãos, somos assim também. Não desejamos estar com pessoas ingratas. Nos afastamos gradativamente. O amor de lá, pela ingratidão, vai se extinguindo e o de cá também vai sendo afetado. Então, não quer a minha presença, eu não fico mais. Agora, olha o que diz o salmista. Essa é a primeira expressão. Mas olha o que diz o salmista na sua razão da gratidão. Que a gratidão tem uma razão. Ailton está dando culto em ações de graça. É claro que ele poderia dizer que são muitos os benefícios de Deus. Mas ele está dando a razão, que foi uma causa na justiça. E a causa precisa ser justa. A causa precisa ser justa. Eu já disse para os irmãos, eu trabalhei desde a infância, desde a adolescência, nunca coloquei uma empresa na justiça. Nunca coloquei. Porque para eu colocar, eu tenho que saber se eu estou sendo justo. E se Deus realmente quer isso. Por isso que ele falou, orei ao Senhor, para ver só o que é teu, irmãos. Tem gente que está vivendo esse negócio. Tropeça no degrauzinho da Casa da Bahia, processo. Tu está pensando que é bênção? Não vem contar a vitória aqui não, porque está arriscado eu falar, vai devolver esse dinheiro lá. Não é vitória não, irmãos. Não é bênção não. Você tem que ser justo. Eu posso tropeçar em casa, não posso? Ana me atentou, caí, quase quebrei a perna. Levantei e não processei, embora deu vontade. Mas vou processar como? Minha esposa chega lá, minha esposa quase me arrebentou, acho que ela queria que eu morresse. Não posso fazer isso. Vamos voltar às atividades. Então é justo, irmãos. Às vezes você faz as coisas injustamente. Aí ele diz assim, olha, eu amo o Senhor. Irmãos, é claro que é um livramento de morte que ele fala aqui, que é o auge do seu culto em ações de graças. Mas ele diz assim, olha, eu amo o Senhor, olha que gratidão, porque ele ouviu a minha voz. Tu já parou para pensar? Para quem gosta de orar, ou para quem sente a necessidade de orar, tem coisa pior do que você orar e dar a impressão que Deus não está te ouvindo? Caramba, eu estou orando, mas está frio esse negócio, né? Tu sente que o teto, dá vontade de quebrar o teto, para poder ver se passa um buraco e a oração sobe, porque, olha, fica... Irmãos, ele diz assim, eu amo ao Senhor porque ele ouviu a minha voz. Ele inclinou os seus ouvidos para me escutar. Pensa na atenção. Pensa. Tem muitas pessoas que, ao conversarem, às vezes você está até ouvindo, mas a pessoa, por favor, olha para mim. Aí você fala assim, mas eu ouço com o ouvido, não é com o olho não. Pô. Então, mas a pessoa se indigna só porque você está fazendo alguma coisa e não está olhando ali, olha, olho a olho, na bolota do olho do teu irmão. Então, não está olhando. Aí a pessoa fica indignada. Irmãos, mas pensa, Deus, ele se inclinou para ouvir uma oração de uma pessoa que é humana. Eu te pergunto, quantos de nós, e em quantas vezes, Deus já ouviu as nossas orações? Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou fazendo uma oração por um tempo aí sobre determinado assunto, até agora parece que Deus não me ouviu. Ou existe na oração orações respondidas instantaneamente
Orações respondidas a curto, médio e longo prazo. Isso não é uma coisa de Deus contigo que ele está contra mim, não. Negativo. Tem orações na Bíblia em que Deus respondeu instantaneamente. Tem uma lá de, por exemplo, a oração de Neemias, quando o rei falou assim, tem alguma coisa estranha contigo, tu está diferente hoje. Ele disse assim, naquele instante eu orei ao Senhor. E logo que ele acabou de orar ao Senhor em pensamento na frente do rei, ele disse ao rei o que estava acontecendo, e o rei então deu a resposta que ele queria. Porque Deus foi lá e trabalhou o coração do rei em favor de Neemias. Meu filho, tu tem carta branca. Irmãos, um rei falar isso para um escravo? Neemias não era um empregado do rei, ele era um escravo do rei. E Deus ouviu aquela oração instantaneamente. Existem orações que às vezes Deus ouve na hora. Aliás, todas Deus ouve na hora. Mas a resposta demora um pouquinho, como a de Daniel, 21 dias. E o anjo falou assim, desde o dia em que tu aplicaste a orar, o Senhor ouviu a tua oração. Mas ao vir trazer a resposta, o príncipe da Pérsia, que é um demônio, irmãos, uma potestade maligna que atua nas nações, então ele se opôs contra Miguel, que é o príncipe de Israel. Ali houve uma batalha no céu. E naquela batalha que houve ali, claro, Miguel prevaleceu, que é o anjo que protege Israel, e fez com que o anjo que liberasse, que estava com a mensagem, passasse. Vai lá, segura ele aqui, tu vai e faz o teu serviço lá. E veio e trouxe a resposta. 21 dias depois de se aplicar a oração. Existem orações que levaram anos. A de Isaac, por exemplo, levou 20 anos para que Rebeca gerasse. O homem casa com 40. Já casou velho. Aí agora descobre que tem uma mulher que é estéril. Entra em pânico, porque Deus tem uma promessa para a geração. E a Bíblia diz assim, Isaac orou instantemente pela sua mulher Rebeca para que ela pudesse gerar filhos. E quando Esaú e Jacó nasceram, a Bíblia diz que Isaac estava com 60 anos, quer dizer, 20 anos de oração. Levou 20 anos. Existem orações que levam mais tempo ainda. Clamores de servos de Deus que levam mais tempo. Existe uma oração que ainda nem foi respondida. E pasmem, de quem? De Jesus. João capítulo 17. Mas ele vai se mostrar ingrato ao Senhor? Porque Deus não, parece que não se inclinou? Não, Deus se inclinou. E essa oração está em processo de resposta. E eu acredito que estamos mais próximos dela ser respondida do que quando Jesus orou. Porque ele disse assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estiver, eles estejam também, referindo-se à igreja. Ou seja, na glória. E nós ainda não estamos. Mas haverá um dia, está muito próximo, em que a trombeta soará e nós seremos arrebatados. Está vendo como Deus ouve a oração? Aí ele inclina, irmãos. Irmãos, é privilégio de crente. O mundo não tem esse privilégio. O mundo não tem, é você quem tem esse privilégio, sou eu que tenho esse privilégio de orarmos, e mesmo com toda a nossa humanidade, com toda a nossa fraqueza de carne, aí o Senhor dá um basta lá, um silêncio, e então fala, e ouvir a nossa oração. Tem razão maior para ser grato a Deus do que essa? Eu acho que não, né? Mas cada um tem os seus motivos. Talvez o que fosse um grande motivo para Ailton se expressar, talvez você falar, isso aí, café pequeno, se ele soubesse o que Deus fez comigo, ou cada um com seu cada um, né? Agora, o que está no seu coração, gratidão ou ingratidão? Aí, então, o salmista, ele começa a dizer que o Senhor o livrou de cordéis de morte. Hoje já está dizendo o que está acontecendo e qual é a razão principal da sua grande vitória e da sua gratidão ao Senhor. Agora,
ele chega a nos dizer, no verso 5 do Salmo 116, ou a razão, ainda acompanhado do verso 4 e do verso 1 que nós falamos, ele começa a mostrar por que ele está com o coração tão agradecido. Talvez você não sinta que a tua oração esteja sendo ouvida. Porque o nosso problema, irmãos, é que a gente fica assim naquela coisa de ficção. Aí tu fica assim, eu queria que estivesse andando assim, aí tu fica olhando para o alto assim, vai para o monte, aí fica, eu queria que Deus abrisse essa nuvem. Aí tu já imagina aqueles filmes, né? Bíblico, que tem aqui um vento assim, de repente as nuvens vão, aí vem aquele raio assim, aí é voz do Cid Moreira em Deus. Meu filho. Esquece Cid Moreira. Ele já teve o tempo dele, né? Está descansando agora, aposentado. Irmãos, Deus responde lá dentro do coração. Quem ora precisa crer, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você não precisa ouvir a voz de Deus nítida, esclarecidamente, nem com o tom de Cid Moreira. Você precisa apenas crer. Eu orei. E então Deus me ouviu. Tem algo aqui nesse texto que o comentarista diz, é o verso 10, crie, por isso falei. Então, se eu creio, por isso eu falo. Não importa se eu possa provar que Deus falou comigo. O importante é que eu creio, que eu orei e que o Senhor atendeu a minha oração. A questão da resposta, se ela é sim ou não, é outra história. Porque até o não de Deus é positivo. Parece um paradoxo, né? Porque para a gente, sim ou não. Sim é positivo, não é negativo. Mas até o não de Deus é positivo. Senhor, eu queria que tu passasse de mim este cálice. Eu não quero ir para a cruz. A minha alma está angustiada até o ponto de morrer. Muita tristeza. Mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. Jesus saiu do caminho da cruz? Não. Foi positivo a resposta de Deus? Sim. Porque no caminho da cruz, abriu caminho para o céu. Nós entramos nesse caminho. Detalhe, entramos nesse caminho, passamos pela cruz, não sofremos nada e estamos garantidos pela vitória que ele conquistou. Está vendo como é bom para a gente? Se o Senhor não tivesse dito não a Jesus, nós hoje estaríamos perdidos, desbaratinados, sem saber, sem enxergar um palmo à nossa frente, procurando a luz e a cruz de Cristo. Mas como ele disse não para o Senhor e o levou à cruz, ele foi levantado assim como a serpente foi levantada no deserto. E você sabe que esse paralelo, embora a serpente seja assim um símbolo de Satanás na Bíblia, mas você sabe que esse paralelo tem um sentido razoável nas Escrituras, porque o povo, no maior ato de ingratidão, pensa num povo ingrato, irmãos, que trouxe uma indignação a Deus que chegou a um ponto, olha, tinha cerca de 1 ano só que eles tinham saído do Egito. Saíram de lá, ficaram 430 anos presos no Egito, trabalhando de graça, só para comer e dormir. E Deus permitiu que todos saíssem de lá indenizados. Ninguém saiu de mão vazia. Pelaram o egípcio. Foi roupa, foi ouro, foi prata, foi tudo. Tudo eles tinham. Aí, saíram de lá cheios. Olha, primeiro momento em que Deus manda o maná, está todo mundo feliz. E a gente é assim, né? Todo mundo feliz. Aí vai passando 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 10 meses, 11 meses. Começa.
Pô, a gente agora não come outra coisa. Nunca mais teve um rodízio de carne. Mas agora vai ter picanha aí à vontade para vocês, né? Então, mas nunca mais teve um rodízio de carne. Nunca mais teve isso, nunca mais teve aquilo. Aí Deus foi se indignando. Tirou de lá da escravidão. Nunca, nesse período de 10, 12 meses, levaram uma chicotada no lombo. Nunca Deus permitiu que alguém fosse mordido por um escorpião. Nunca Deus fez alguma coisa que desse vazão para eles falarem assim, o Senhor tirou a gente de lá para sofrer aqui. Não, só dando graça e glória. Aí começaram a resmungar. A ingratidão trouxe uma indignação em Deus. Deus chamou Moisés e falou assim, Moisés, fica aqui perto de mim, que eu vou matar esse povo todinho agora. Pensa em alguém que está indignado, irmãos. Que está pedindo a sua localização para poder mandar um míssil na sua casa. Eu vou matar todo mundo. Aí Moisés falou assim, Senhor, não faz isso. Os povos vão dizer, olha lá, está vendo? Tirou eles do Egito para matá-los no deserto porque não conseguiu cumprir a promessa feita. Aí Deus levou em consideração aquela oração, falou, tá bom, não vou matar não. Deu carne, deu água, deu tudo. Mas, irmãos, abriu a cortina da proteção, porque, irmãos, esse é o dia que o Senhor nos fez. Devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Se você está aqui, é porque Deus está protegendo a sua vida. Porque ao dia que Deus tirar por um momento sequer a sua proteção, Satanás, que não sabe o que é bondade, misericórdia, retidão, amor, ele vai arrebentar com a sua vida. A proteção dele é que nos faz seguros. Pedro, tu não sabe o que está falando. Satanás pediu para cirandar vocês. Ele gosta de brincar, sabe? Gosta, queria colocar Pedro na peneira e ficar jogando para cima, igual se fazia com aquele arroz para a gente tirar a casca e ficar soprando, que só isso que ele queria. Olha, tu não sabe o que está falando, mas eu roguei por ti. Irmãos, Deus levantou um pouquinho a cortina, porque o deserto tem animais peçonhentos. É Deus quem guarda, irmãos. Jesus ficou 40 dias no deserto. 40 dias. Aí, padre Matos Soares fez uma observação que poucos de nós observam. Ele falou assim, esteve entre os animais 40 dias, e esses não lhe fizeram mal. Esteve entre os homens e o crucificaram. Porque Deus cuida de nós. Aí, quando estava lá, Deus levantou um pouquinho a guarda assim, provavelmente falou com o anjo que guarda, olha para o lado aí, só um instantinho. Irmãos, entraram serpentes no arraial. Aquelas serpentes surgiram de onde? Elas já existiam no deserto, estavam no habitat delas. Porém, Deus não permitia que elas tocassem um servo dele. Nunca, nem uma criança, nem um velho, nem ninguém. Agora, quando eles começaram assim, a indignação de Deus foi tão grande que ele acho que fechou o olho só um minutinho e deixou a coisa acontecer, para eles verem o que estava acontecendo. As serpentes fizeram uma lenha, foi tanta gente envenenada e morta. Aí Arão correu e falou, Senhor, tem misericórdia. O Senhor faz uma cobra de metal, olha só, ainda vai fundir ainda, derreteu o metal, e enquanto isso a serpente só arrebentando. Vai derreter o metal, vai fazer um molde. Olha que trabalho que deu. Faz uma serpente de metal e levanta no meio do arraial. Aquele que olhar para ela será curado desse mal e vai viver. Quando Arão levantou o mais rápido que pôde, aí as pessoas olhavam, aqueles que criam, olhavam para a serpente, ficavam curados. Alguns morriam porque quer ajudar o outro. Não entre em prova de ninguém, irmãos. Viva a sua vida. Tem gente que fica preocupada, mas o fulano de tal, pastor, não sei que covardia que ele fez. Deixa eu com Joel. E deixa ele comigo.
Não se envolva em casos que não lhe pertencem. Porque o Senhor quer te salvar e você fica olhando, aí você morre. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, irmãos. Oh, esse pastor aí já passou da hora. Se eu estiver passando da hora, Deus vai me tirar, irmãos. Nem que seja carregado aqui com 4 pessoas que queiram ser bondosos, ou então que queiram se livrar rápido de mim. Vou levar logo, né? Antes que o Senhor ressuscite ele aqui dentro. Aí então, irmãos, olha para Jesus. Aí eles olhavam. Quem olhava rapidamente só pensava em si, que agora é cada um para si. A ordem foi dada, levanta aquele que olhar. Falou aquele que levar, outro a olhar, não. Aquele que olhar. Aí ele olhava para Jesus, para a serpente, ficava curado. A serpente era como se tivesse um poder, ficção, que sugava aquele veneno todinho que estava na pessoa e ficava com aquele veneno para si, absorvia. Jesus falou assim como Moisés levantou a serpente no deserto, capítulo 3 de João, importa que o Filho do Homem seja levantado. Não há salvação, não há cura, não há perdão de pecados, se não for por Jesus. Se você olhar para Jesus, mesmo sendo um murmurador, um ingrato, que a gente às vezes mostra ingratidão, né? Mostra ingratidão, irmão, Deus tem guardado a tua vida. Que culto você tem dado a Deus? Que culto você tem dado a Deus? Não, sou muito grato ao Senhor. Mas a tua expressão, o teu dia a dia, parece que não demonstra essa gratidão a Deus. Porque quem é grato a Deus quer fazer a vontade de Deus. Quer andar com Deus. Isso aqui está escrito no Salmo 116. Aí, então, quando nós olhamos para Jesus, a Bíblia diz que no alto da cruz, ele tornou-se maldito por nós. Quer dizer, é como se ele tivesse tornado aquela serpente. Toda a maldição estava sobre ele, a ponto de chegar eu já ia fazer uma redundância, né? A ponto de chegar, assim, a Deus se virar e desprezar, porque não conseguia olhar. Deus meu, por que me desamparaste? O abandonou naquele momento ali, porque toda a maldição estava nele. Ou seja, todos nós, todas as pessoas, irmãos, indistintamente, de credo, raça ou nação, que olham para o alto da cruz e olham só para Jesus, os nossos pecados são absorvidos por ele. Por isso que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o meu pecado, Satanás, quem é Satanás para me acusar de alguma coisa ou para te acusar? A única coisa que ele pode fazer contigo é te escorar no muro ali fora e falar assim, você era um miserável, agora está tirando onda aí atrás dessa Bíblia. Você fazia, acontecia. Irmãos, fazia. Ele não pode te condenar, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que não anda segundo a carne, lógico, mas segundo o Espírito. Porque quando olhamos para ele, na cruz, irmãos, você não vê Jesus bonito. Só no crucifixo, só na foto da tradição religiosa. Você não vê Jesus bonito. Na cruz, não. A cruz é o pior cenário que existe. Quando você olha para Jesus, ele está tão desfigurado que é semelhante àquela serpente. Porque a maldição está ali. E então ele traz todo o nosso pecado sobre si. Por isso que Pedro falou, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Ele está falando não é de enfermidade física, mas está falando de enfermidade da alma. Arrancou de nós e levou para ele. É desfigurativo, irmãos. Agora, o que você faz? O que você faz? Eu adoro quando quero. Eu faço o que eu quero. O nariz é meu, mando no meu nariz. Olha a ponta do teu nariz aí, me diz o que tem nela. Se tem uma espinha, se tem alguma pinta, se tem alguma coisa. Aí você que é mais narigudo do que eu, você não está vendo meu nariz hoje? Mas vai aí,
Irmãos, não tem como você ver nitidamente a ponta do seu nariz, muito menos mandar na sua vida. Sua vida tem que pertencer a Cristo, tem que pertencer a Deus. Aí o salmista volta para cá, aí ele disse assim no verso de número 5, essa é a razão, porque ele está tão agradecido ao Senhor. Irmãos, Ailton, você reconheceu isso. Piedoso é o Senhor. Olha, piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. Guarda os simples. Verso 6. Eu estava abatido, mas ele me livrou. Soberbo ele não quer. Deus não dá assunto a soberbo. Crente posudo, narigudo, salto alto. Irmão, Deus não dá assunto. Meneia a cabeça. Mas aos simples, humildes, Deus olha para ele com um olhar piedoso, misericordioso, bondoso. E ele diz assim, minha alma, volta. Parece que a alma já estava indo. Volta, minha alma, ao teu lugar de repouso, pois o Senhor te fez bem. Volta, minha alma, tá vendo? Irmãos, vai procurar o que nesse mundo? Tem coisas que a gente tem que observar. Tudo bem que ele pode ter falado num momento assim, com medo de alguma coisa, alguma represária do Senhor, mas Jesus vê todo mundo saindo, pança cheia, igual cachorro magro, comeu, meteu o pé, não é assim que cachorro magro faz? Não olha nem para trás, nem para dar um latido de agradecimento. Nada. Ele mete o pé. Olha, Jesus fala assim, vocês também não querem ir? Capítulo 6 de João. Aí Pedro toma a palavra e diz assim, Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, o que tu faz no mundo? Fazer o que nesse mundo? Satanás está te esperando de braço aberto. Pecado é gostoso, tá? Eu cheguei a uma conclusão que pecado é gostoso. Porque se não fosse, ninguém pecava. Agora, o que te faz desejar mais do que a Deus? Isso é lugar de repouso, irmãos. É o melhor lugar para se viver. Deus te dá descanso, Deus te dá paz, Deus te dá alegria. Não tem povo mais alegre do que crente, não. Porque o crente ele não depende de ter dinheiro para ficar alegre, não depende. Já viu o crente está todo ruim? Aí Ailton fala, o senhor fechou a porta. E a gente estava sempre vendo a Ailton aqui, não estava? Irmãos, o crente pode ficar sem dinheiro, o crente pode andar a pé, o crente pode estar com a bicicleta quebrar, e ele ter que carregar nas costas, e ele vai dando glória a Jesus. É um povo doido mesmo, um povo diferente. Por isso que você ouvia aquele cara, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. É estranho, mas se o Senhor nos faz bem, irmãos, a nossa alma fica em paz com o Senhor. Então é muito importante. Aí ele diz assim, verso 8, que já estamos encerrando por causa do tempo. Olha, livra da morte, enxuga lágrimas e guarda os nossos pés. Coisa que às vezes você nem sabe que ele está te guardando. Mas ele está com a mão em você. Expressão de gratidão. Aí chega no auge. O salmista não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer. Cada um agradece como pode. Deus deu uma grande vitória a Israel, uma grande vitória. Samuel já é um homem velho, já está velho, homem que Deus ouvia as orações, homem que Deus respeitou muito, né? Muito, mas muito mesmo. Deus tanto ouviu a oração que chegou um dia que Samuel estava orando por Saul e falou, Samuel, por favor, não ore mais por esse homem. Eu já rejeitei ele. Porque Deus estava inclinado a ouvir a oração de Samuel. E Deus não queria mais que Saul fosse um homem ingrato, diferente de Davi. Por que Deus fala que Davi era o homem segundo o coração dele? Porque era um homem agradecido, irmãos. Falho, mas agradecido a Deus. Aí, então,
E um dia Jeremias estava orando, Samuel já estava morto. Aí o Senhor falou, Jeremias, capítulo 15, não ore mais por esse povo, nem que Samuel tivesse aqui. E Daniel, eu nem ouvi essa oração. Olha que respeito eles tinham na oração. Irmãos, Samuel um dia, uma vitória, irmãos, fantástica de Deus. Fantástica de Deus. Pensa numa vitória que o Senhor fez com que o povo recebesse uma grande bênção. E ele não sabia como expressar essa gratidão a Deus por tão grande vitória. Samuel não tem nada, é um velho, não tem onde cair morto financeiramente, porque sempre contou só com a ajuda de Deus, sempre foi honesto. Aí, então, Samuel foi até a beira assim, ó, aí viu uma pedra, pegou uma pedra, escolheu aquela pedra. Irmãos, se eu te der uma pedra, nesse Natal, eu quero te dar um presente. Aí você fica todo feliz, o pastor escolheu um. E eu vou embrulhar de presente, né? Aí tu vai pensar assim, é um panetone. Ou quando tu abre uma pedra. Tu vai querer tacar essa pedra em mim, não vai? E Samuel pegou uma pedra, aí ele colocou assim, diante de todo o povo, colocou aquela pedra assim, com todo o cuidado, e falou assim, olha para cá, para essa pedra. Hoje, eu vou chamar essa pedra de Ebenezer, porque até aqui nos ajudou o Senhor. E Deus ouviu, e Deus aceitou aquele presente. Davi, ele diz assim, agora já falei Davi, olha, perdão. O salmista, quando eu leio o Salmo, eu atribuo a Davi, mas não posso, porque a Bíblia não diz a autoria. Então, quando o salmista, ele chegou no auge, aí ele disse assim, que darei eu, foi o verso 12 que nós lemos, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Não sei o que fazer, não posso dar dinheiro, não sei, Deus não precisa, e ele lá não tinha estabelecido ainda, vamos dizer assim, uma casa do Senhor que usasse esse recurso. Hoje as pessoas dão. Eu vou fazer um voto ao Senhor, vou dar em dinheiro para a casa do Senhor. É justo, irmãos. O voto é seu. Agora, aí ele diz assim, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um culto em ações de graças. Pagarei os meus votos na presença do povo de Deus. Amém? Então foi isso que Ailton fez. Mas só que ele ainda melhor do que o salmista, ainda preparou uma cantina para a gente. Então fique de pé, que nós vamos terminar esse culto. Irmãos, Deus te abençoe.